Olá! A Universidade Federal de Alagoas vem intensificando há pelo menos 8 anos a política de intercâmbio internacional. A relevância do tema gerou a criação de uma assessoria, que é coordenada pelo professor Niraldo Farias, doutor em literatura pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e ex-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFAL. E é sobre a troca de experiências acadêmicas com outros países que nós vamos falar hoje aqui no Conhecer. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cleiton. Professor, por que essa política ganha uma dimensão nova de 8 anos para cá? Qual é o fato novo que acontece? Bom, é a política federal, do governo federal, na primeira gestão do governo Lula, e lógico, o Ministério, juntamente com a Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, decidem começar uma sistematização da política de internacionalização das universidades, né? Anteriormente havia uma coordenação, toda instituição federal tinha uma coordenação de cooperação internacional que funcionava, na maioria delas, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Com essa nova política, o interesse passa a ser estratégico e esse setor passa a funcionar junto ao reitor. Os reitores ou reitoras passam a ser, de fato, os embaixadores da diplomacia universitária no mundo inteiro. Então, a política se intensificou porque também há uma pressão, né, aquilo que os teóricos chamam de compressão do mundo, né, de incluir na formação dos alunos, dos estudantes, uma experiência internacional, a chamada educação internacional. E isso afetava antigamente mais alunos de pós-graduação. Hoje, alunos de graduação também estão fazendo intercâmbio. Sobretudo de graduação. Nós temos um programa com Coimbra em que o aluno passa 2 anos lá e 2 anos na UFAL e ele sai com os 2 diplomas. A bititulação já existe em nível de graduação, que possibilita que o aluno com 2 certificados, um de um país, outro de outro, tenha novas possibilidades de trabalho no mundo inteiro. O lugar de trabalho passa a ser o mundo, não mais o país onde o aluno, o estudante vive. Perfeito. E nesse contexto a gente passa a tanto enviar alunos como também receber alunos aqui, é isso? Sim, porque o Brasil, como se fala, está na moda, né, um interesse enorme pelo país, inclusive até a língua portuguesa também tem ganhado um espaço novo, né? Eu tenho sabido informações de outros países em que os departamentos de línguas estrangeiras têm aumentado o interesse dos alunos pela língua portuguesa. É o caso da Universidade de Colônia, na Alemanha, da Universidade de Roma, La Sapienza, que acho que o português já é o quarto idioma mais procurado, embora o inglês seja de fato ainda a língua dominante, o digamos. latim da nossa época, digamos assim. Somente no meio científico, né, professor? Exatamente. Nas publicações e na comunicação internacional ainda é a língua predominante. Então, nós temos aí, que alunos de quais países nós temos que a UFAL recebe hoje? De quais nacionalidades? Nós temos alemães, franceses... Há um grande número também de africanos, não é isso? A maioria ainda é de africanos dos países de língua portuguesa. Ainda existe alguns países como a Quênia, a Nigéria, um outro aluno. Moçambique, né? Mas a maioria é de fato dos países de língua portuguesa da África, né? Porque eles têm programas de bolsas nos países deles e há um programa também do governo brasileiro, né? O governo Lula ampliou enormemente o número de embaixadas e de consulados no continente africano, criou uma universidade, que é a Universidade da Integração do Brasil com a África, que já está funcionando na cidade de Redenção, no Ceará. A ideia é que 50% desses alunos sejam africanos, né? E 50 brasileiros, assim como o corpo docente também dessa universidade. Ainda não chegou lá porque a universidade está começando, mas a ideia é que, de fato, haja um grande número de... E parece que o Nordeste tem sido, de fato... Um destino muito procurado pelos africanos, né? Maceió está crescendo muito, Salvador, lógico, e Natal são as 2 cidades que estão... Que mais tem. Tem mais alunos da África. E para quais países nós mandamos alunos? A UFAL, por exemplo, ela manda alunos para quais países do mundo? Nós, assim, depende muito dos financiamentos, né? Porque há programas que são dirigidos para países específicos. Então, temos um grande número de alunos que têm ido para a Espanha, para Portugal. O Reino Unido é muito fechado, né? Muito difícil. E tem uma questão cambial também, a questão da moeda, né? Que é muito valorizada, enfim, isso é um entrave também. Mas né? Quando o aluno está com a bolsa financiada, o financiamento normalmente é dentro da condição de sobrevivência
do país para onde ele vai. Então, se o financiamento, o edital surge, quem elabora o edital tem que pensar realmente no custo de vida daquele país para onde está mandando o aluno. O caso de Portugal é bem mais barato, porque o custo é bem menor. Os Estados Unidos e Reino Unido são os destinos mais caros. Com o surgimento desse programa da presidente Dilma, que é o Ciências Sem Fronteiras, há uma expectativa de 100 mil bolsas até 2014, foi feita uma negociação que foi muito importante, assim mesmo, com os chefes de Estado, e isso vai facilitar muito a ida para os Estados Unidos. Inclusive de alagoanos, estudantes Sim, aqui para o Brasil, o Brasil inteiro, né? Isso aí é um pacto federativo. Várias instituições vão operacionalizar essas bolsas com editais, a CAPES, o CNPq, possivelmente as FAPES, o Grupo Coimbra de Universidades vai cuidar de uma boa cota dessas bolsas. Enfim, o Ministério coordena, né? É uma política assim, que é prioritária do governo da presidenta, mas são várias instâncias que vão operacionalizar e vai haver também uma preocupação com a questão da inclusão social, de abrir possibilidades para alunos que não têm condições. Mas o aluno, quando procura a assessoria, ele sempre pensa em Estados Unidos, Europa, mas há outros países também que começam a ter oferta, né? Por exemplo, os países do Mercosul. Né? Exatamente. O Brasil vem tardiamente, inclusive, essa mobilidade para o Mercosul. Estava à espera de uma política mesmo, porque o Brasil é imenso. Então, nós aqui em Alagoas, no Nordeste, ficamos muito separados. A costa leste do continente fica muito distante dos países do Mercosul, os países latino-americanos em geral. Com a obrigatoriedade do ensino do espanhol, e com interesse também pelo ensino do espanhol, e uma política mesmo de governo, dos governos do Mercosul, essa possibilidade se amplia. A mobilidade no cone interna, né, inclusive. Isso, exatamente. Tanto daqui para lá, como de lá para cá. Já havia uma mobilidade maior da Argentina, do Paraguai, do Uruguai para o Brasil, mas o contrário não havia, de alagoanos saindo para estudar lá. E o conhecimento também é muito pequeno desses países que fazem o Mercosul. Conhecemos muito pouco também esses países. Exatamente. Né? O interesse por estudar a literatura latino-americana, a cultura latino-americana, a cultura desse país especificamente, é ainda muito pequeno. Mesmo com a África também. Eu acho que o governo Lula criou também uma universidade de integração da América Latina. Da América Latina, que fica em Foz do Iguaçu, também que já está em funcionamento, pensando exatamente que na diplomacia brasileira havia essa lacuna, esse problema histórico. Né? Histórico, com a herança nossa africana, que a gente precisava ter. Ainda é muito difícil com a África. Para você ver, não há um voo assim direto, não há uma companhia brasileira que vá para a África. Que opere com regularidade no continente africano. E os voos são caríssimos também. Não é? Para ele. Nós não conseguimos fazer, assim, existe uma associação, que é a Associação das Universidades dos Países de Língua Portuguesa, e essa associação envolve todos os países africanos. Isso ajuda muito. Mas precisa de mais dinamismo nesse de mais incremento, né? Mais incremento. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco do professor Niraldo Farias, falando sobre essa política de cooperação internacional na UFAL. Conhecer volta já, não saia daí.